Queridos companheiros, amigos e amigas que visitam o nosso canal com lápis na mão, bom dia a todos. Com lápis na mão, uma proposta de estudo da doutrina espírita, refletindo sobre seus princípios básicos e a aplicação desses princípios na nossa vida, possibilitando-nos um viver melhor. Conversando sobre a Revista Espírita, hoje nós vamos dar continuidade à análise que Kardec vem fazendo nos artigos anteriores, que foram motivo do nosso estudo, da nossa reflexão da semana passada. Kardec refletia sobre as diferentes formas e modos de comunicação dos espíritos e temizando-os para nós. E hoje nós vamos, então, dar continuidade analisando as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas por Kardec e vamos também aproveitar para rever alguns aspectos que foram abordados por Kardec nos seus artigos anteriores e que nos pareceram merecer, da nossa parte, algum esclarecimento, um pouco mais de reflexão. Importa sempre que a gente se lembre, né, de que, nesse momento, Allan Kardec buscava organizar o seu pensamento, organizar o material que ele ia recolhendo nesse contato com os espíritos através das comunicações que eram dadas nas reuniões mediúnicas a que ele estava presente. E, através, então, desse estudo, a nossa proposta é conhecermos o pensamento de Kardec, o seu método, como ele trabalhou na organização desse material recolhido através do contato com os espíritos. Nós vamos ver, começando a nossa reflexão de hoje, que o pensamento de Kardec se estrutura a partir de duas premissas muito importantes. A primeira, ele diz para nós, é que a força que se revela no fenômeno das manifestações, ele está analisando as manifestações, essa força, seja qual for a sua causa, ela está na natureza. Atende a uma lei natural, a uma lei da natureza. Diz ele, assim como o magnetismo e a eletricidade. Então, ele nos adverte para a necessidade de que essas manifestações sejam por nós estudadas, observadas em todas as suas fases, até que nós consigamos perceber quais são as leis naturais que as regem, não é? Então, a premissa é: os fenômenos espíritas estão sempre de acordo com a lei da natureza. Nada existe neles de maravilhoso ou sobrenatural, como eram entendidos esses fenômenos até então. E a partir do momento em que esses fenômenos demonstram para nós a manifestação de uma inteligência por trás dessas ações, uma inteligência, um pensamento que dirige essas ações, não é? E como vimos no nosso estudo anterior, o pensamento dirigindo e atuando sobre um corpo intermediário, vamos falar sobre ele daqui a pouco, um corpo intermediário fluídico, que é o intermediário que vai possibilitar a ação do espírito sobre a matéria. Muito bem, fenômenos, se são produzidos por uma inteligência, esta inteligência é de espíritos que não mais habitam no mundo material, desencarnados da matéria.
E esses espíritos demonstram, os fenômenos produzidos por eles demonstram para nós a diferença de aptidões desses espíritos, não é? Eles têm uma vontade maior ou menor e atestam também esses fenômenos uma maior ou menor elevação dos espíritos que os produzem. Então, a partir dessas premissas, nós vamos ver que a primeira pergunta que Kardec formula para os espíritos é como se pode explicar que, não tendo mais esses espíritos desencarnados, essas inteligências, um corpo material, um envoltório grosseiro, elas possam atuar sobre a matéria, produzindo os efeitos materiais ou inteligentes que foram, na nossa conversa anterior, classificados por Kardec. Vocês lembram que Kardec diz, quando estamos encarnados, o nosso pensamento dirige o nosso movimento, né? O movimento do nosso corpo, dos nossos membros, por exemplo. Eu penso e determino esta ação de mexer com o meu braço. E aí ele pergunta, mas se eu não tenho mais esse corpo grosseiro, como é que o meu pensamento vai atuar sobre a matéria grosseira? E ele mesmo conclui, eu posso não atuar sobre o meu próprio corpo, mas posso atuar com o pensamento de espírito desencarnado sobre um outro corpo semelhante àquele que eu tive nas minhas encarnações, não é? Então, essa questão determinada, qual é o instrumento? Como é possível, não é? Esse fenômeno acontecer? Agora ele quer analisar o fenômeno. E os espíritos, então, vão falar para ele, talvez pela primeira vez, sobre essa ideia de um laço, de um agente intermediário que vai possibilitar a ação do espírito sobre a matéria grosseira, sendo esse laço, esse intermediário, nem tão sutil, constituído de uma matéria nem tão sutil quanto a do espírito, nem tão grosseira quanto a da matéria densa do nosso corpo físico, a matéria física, não é? E Kardec aí volta a afirmar para nós, os espíritos, melhor dizendo, respondendo a Kardec, e ele, em suas notas conclusivas, porque ele vai analisando e nos oferecendo também o seu pensamento, ele vai chamar nossa atenção. Não basta esse intermediário, que é a gente, existe uma vontade, uma força imponderável determinando essas ações, dirigindo este instrumento, que é a força do pensamento do espírito que se manifesta. E vai, então, produzir esses efeitos diversos, não é verdade? Mas, como nós dissemos, é nesse momento que Kardec vai nos falar pela primeira vez sobre esse agente intermediário, janeiro de 1858, e ele vai, então, se reportar às três questões, vamos lá, que ele coloca lá na segunda parte, não é? De O Livro dos Espíritos, capítulo 1º da segunda parte, aqui em nosso livro está assinalado, né? Onde ele vai, então, definir, começar a pensar conosco a existência do perispírito. São apenas três perguntas, não é? Onde Kardec define para nós, depois, melhor dizendo, dele definir para nós, no início desse capítulo 1º da parte segunda, que trata sobre os espíritos, a origem e natureza dos espíritos, depois dele definir para nós
que esses espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material. E Kardec vai, então, questionar para nós como é que, sendo os espíritos uma centelha, sem uma forma determinada e constante, como é que eles se apresentam para nós? E então, em três perguntas, da 93 à questão 95, em O Livro dos Espíritos, os primeiros esclarecimentos sobre o perispírito nos são trazidos. Os espíritos falam a Kardec sobre uma substância vaporosa que envolve o espírito, e que forma o seu envoltório semimaterial. Eles dizem para nós que essa substância vaporosa, ela é retirada do fluido universal do mundo em que o espírito habita. Ela envolve o espírito, diz Kardec na sua notinha, como um fruto, né? Como o fruto é envolvido pelo seu perisperma. O perisperma envolve o germen do fruto. E Kardec, então, propõe que esse envoltório seja chamado perispírito, aquilo que envolve o espírito, a semelhança do perisperma, não é? Então, ele sugere o nome perispírito, que vai ser adotado pela doutrina espírita para definir este corpo espiritual, né? A gente lembra que sempre o homem teve a intuição desse corpo espiritual, a percepção desse corpo espiritual, que lá na primeira carta aos Coríntios é citado pelo apóstolo Paulo, quando ele diz: semeia-se o corpo material e se ressuscita o corpo espiritual. O primeiro é terreno, o segundo é do céu. Então, as primeiras noções sobre o corpo espiritual, enquanto intermediário entre a matéria grosseira e o espírito, nos são apresentadas e elas vão ser estudadas mais tarde, quando Kardec percebe, determina, define para nós o perispírito como o agente das manifestações espíritas a partir de suas propriedades. Então, é o perispírito o agente das manifestações espíritas. E aqui ele, apenas nessas primeiras questões do Livro dos Espíritos, ele vai esclarecer para nós que o perispírito é esse envoltório, não é? Mais vaporoso ou grosseiro, dependendo, nós vamos ver, do grau de elevação do espírito. Ele diz para nós que esse envoltório toma a forma que o espírito queira, nós vamos ver como isso acontece, pela atuação do pensamento, da vontade do espírito sobre o fluido, que, embora fluido, é matéria, uma matéria não tão grosseira quanto a matéria do corpo físico, mas ainda matéria, como depois a própria ciência vai nos esclarecer bem melhor. E ele vai dizer para nós que essa matéria, esse corpo fluídico, pode, embora invisível aos nossos olhos, ele pode, em alguns momentos, até se tornar visível e até mesmo tangível, mas a partir, esclarece Kardec, das propriedades do perispírito que vamos analisar um pouquinho mais tarde. Aqui nesse momento, respondendo à questão formulada, os espíritos apenas fazem menção a essas propriedades do perispírito. Voltando, então, à resposta dos espíritos, a Kardec na Revista Espírita, que é o nosso tópico, primeiro tópico de análise hoje, nós vamos ver que depois eles vão esclarecer para Kardec quanto ao grau
maior ou menor de elevação dos espíritos que se manifestam. É como Kardec pergunta: essas manifestações materiais, inteligentes, são os espíritos superiores, as inteligências superiores que se manifestam? E os espíritos vêm dizer que não, que muitas vezes espíritos inferiores, menos elevados, vamos chamar assim, agem por ordem de espíritos superiores, não é? Eles dizem, esses espíritos superiores não se prestariam a esse serviço, a produção de ruídos, de batimentos, de deslocamentos de objetos, que dizem eles, é a observação agora de Kardec, são efeitos materiais produzidos por espíritos de ordem inferior que divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atração do que o exercício da inteligência. E Kardec diz que esses espíritos são, de certo modo, saltimbancos do mundo espírita, agindo algumas vezes espontaneamente, como dissemos, outras vezes por ordem dos espíritos superiores. Mas é importante a observação de Kardec, no parágrafo seguinte, quando ele diz para nós que, embora sejam manifestações que visam chamar atenção, distraindo, né, ou espantando, criando temor, medo naqueles que assistem a essas manifestações sem entender como é que elas acontecem, né, atribuindo a essas manifestações o caráter de sobrenatural, elas têm uma utilidade, uma importância. São tão importantes e úteis quanto as manifestações inteligentes, porque é através delas, desses fenômenos, num primeiro momento, repetimos, tidos como alguma coisa milagrosa, sobrenatural, o segundo capítulo de O Livro dos Médiuns, que começam a ser reveladas essas forças até então desconhecidas da natureza, mas que vão ser apresentadas para nós como leis da natureza que até esse momento não eram conhecidas, não é verdade? E, em seguida, Kardec vai dizer, então, da necessidade de que a gente perceba que, mesmo e nesses diferentes graus de elevação dos espíritos, o que importa é percebermos aí a presença de manifestações inteligentes. Quem mexe o objeto é um espírito, uma inteligência que, através da sua vontade, determina essa ação e vai agir para que esta ação aconteça, agindo sobre a matéria, não é? E então, mesmo, diz ele, quando esses espíritos, essas inteligências, falam coisas sem sentido, algumas até estúpidas, outras mais ou menos sensatas, respondendo às nossas perguntas de maneira mais acertada, ou às vezes respondendo com bobagens e nos dando informações erradas, o importante é nós percebermos aí uma inteligência que não tem o saber ilimitado, porque também temos a tendência de atribuir às inteligências desencarnadas o tudo saber. Kardec explica para nós, traz para nós essa observação de que é preciso saber
a que espírito estamos nos dirigindo, e nós vamos ver que mais tarde no livro dos médiuns, ele dedica um longo capítulo à análise das comunicações dos espíritos, ao que se pode perguntar ou não aos espíritos, percebendo a sua condição de mais ou menos saber, porque não sabem tudo, têm graus de conhecimento bastante determinados, nós percebemos assim, e essa diferente condição de elevação que vai permitir que os espíritos nos tragam comunicações mais sérias, menos sérias, mais levianas, mais sérias, mais instrutivas, dentro de aspectos da ciência, da filosofia ou do moral, como vimos em nossa análise da semana passada. Então, finalizando aqui essa primeira parte, o que vemos depois de 2 artigos em A Revista Espírita, janeiro de 1858, em que Kardec começa a analisar as manifestações materiais e inteligentes obtidas nas reuniões a que ele estava presente, ele apresenta para nós essas questões, são 7 questões, que vale a pena recordar, que ele propõe aos espíritos buscando o esclarecimento sobre as manifestações. Muito bem. Antes de darmos continuidade ao próximo artigo, que vai falar sobre as manifestações físicas, nós vamos voltar ao, ao tema da nossa reflexão passada, trazendo alguns esclarecimentos que ficaram propostos, né? Nós dissemos, mais tarde vamos voltar, e vamos voltar agora. Vocês se lembram quando Kardec fala para nós, né? Ele começa falando para nós das manifestações que podem ser ocultas ou ostensivas, não é? Algumas não são percebidas, outras são percebidas, ostensivas, são manifestações visuais, aparições, não é? E ele vai falar que nessas manifestações ocultas, nós estamos logo no primeiro aspecto que ele vai observar da ação oculta dos espíritos, nós temos aí as sugestões de pensamento, os avisos íntimos, a influência que os espíritos podem determinar em acontecimentos da nossa vida dessa maneira oculta, sem que a gente se perceba, e ele fala para nós das inspirações, e nós achamos que vale a pena esclarecermos alguma coisa sobre as inspirações. Vamos ao Livro dos Espíritos, que é onde nós encontramos as referências, a base do conhecimento espírita. Então, lá no Livro dos Espíritos, nós vamos buscar 2 questões. A questão 415, que está lá no capítulo da emancipação da alma, e nós vamos ver que Kardec, nessa questão 415, ele pergunta aos espíritos qual a utilidade das visitas espíritas entre pessoas vivas. Era esse o ponto que estava sendo analisado. Kardec diz, olha, se a gente não guarda lembrança dessas visitas espíritas entre pessoas vivas que acontecem durante o desprendimento do sono, não é? Qual é a utilidade dessas visitas, dessa experiência, dessa possibilidade da emancipação da alma? E os espíritos vão dizer a Kardec
que, na maioria das vezes, embora a gente não se lembre exatamente do que aconteceu, nós guardamos dessas visitas, quando nós despertarmos, a intuição, que dizem os espíritos, é uma fonte de certas ideias que nos surgem espontaneamente, sem que nós saibamos como explicá-las. E muitas vezes elas são exatamente o resultado desse contato que tivemos com os espíritos enquanto desdobrados durante o sono físico. Então, nós guardamos intuição dessas visitas. Resposta à pergunta 415 de O Livro dos Espíritos. Agora vamos buscar a questão 545. É uma outra questão. Vamos lá, se você está com o seu Livro dos Espíritos aí na mão, 545, que está lá no capítulo que trata da intervenção dos espíritos na vida corporal, é sobre o papel dos espíritos durante os combates. E na questão 545, Kardec pergunta aos espíritos, não é, sobre as influências que sofrem os generais que parecem muitas vezes no comando, né, dos exércitos durante os combates, serem guiados por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhes mostra de antemão o resultado de seus planos, né? Então, os espíritos respondem a Kardec dizendo que geralmente esses homens são homens de gênio e o que acontece com eles é o que se chama inspiração, que permite a eles agir com uma espécie de certeza. E essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e que se aproveitam das faculdades de que ele é dotado. Vemos assim que a intuição podemos concluir com Kardec que a intuição é alguma coisa que vem de dentro de nós, enquanto a inspiração é alguma coisa que vem de fora de nós. A intuição é um pensamento, é um registro lá na nossa memória espiritual de uma experiência que tenhamos tido, né, em um momento diferente daquele em que estamos em estado de vigília acordados, mas esse registro está lá dentro de nós, vamos explicar o lá dentro, vem lá de dentro, registrado na nossa memória espiritual, a gente toma consciência dessa ideia e nós, então, teremos aí a intuição. E a inspiração vem de um outro espírito, é o registro do pensamento de uma ideia que nos é trazida, não é? Por um espírito que, aproveitando da nossa percepção de faculdades que vamos depois estudar também, nos trazem ideias que vêm de fora de nós, desconhecidas nossas. Essa é uma primeira definição usando o Livro dos Espíritos, que podemos ter de intuição e inspiração. Mas quando a gente vai ao Livro dos Médiuns, e aí, se você depois quiser anotar, desculpem-me, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo, vou dizer para vocês, que trata das manifestações visuais, não, depois. No capítulo que trata dos médiuns escreventes ou psicólogos, Kardec vai definir para nós, quando ele analisa nesse capítulo 15 da parte segunda de O Livro dos Médiuns, ele vai analisar para nós os meios de comunicação, então bastante afinado, né?
com esses artigos que estamos analisando agora, Kardec aqui ele define para nós, no item 180, médiuns intuitivos. Está lá de acordo com o Livro dos Espíritos. Ele diz, são aqueles que recebem o pensamento do espírito livre e o transmitem esse pensamento, tendo consciência daquilo que transmitem pela psicografia ou pela psicofonia, embora eles percebam que esse pensamento que eles estão transmitindo não exprime o seu próprio pensamento. É um pensamento sugerido. No caso dos médiuns intuitivos, nós vamos ver depois, eles podem até registrar o que os espíritos estão sugerindo, mas não numa psicografia, porque o espírito não toma o braço do médium, não é? Ele apenas se utiliza ali da mão para registrar ou da palavra. É uma forma de registro também daquele pensamento intuitivo que um espírito livre lhe sugere. E é muito interessante a gente observar que essas ideias que são sugeridas ao médium podem estar, e estão muitas vezes, diz Kardec, fora dos limites do conhecimento do médium e das suas capacidades também. Muito bom. Adiante, no item 182, aqui, capítulo 15º, da parte segunda, não é? Nós vamos ver que, ao falar sobre médiuns inspirados, Kardec, então, apresenta uma variedade, os médiuns inspirados, como uma variedade da mediunidade intuitiva. Vocês perceberam que na definição de mediunidade intuitiva, ele não fala de um pensamento do médium, ele fala de uma sugestão, como lá em O Livro dos Espíritos está a ideia da inspiração. E ele aqui coloca o que ele chama médiuns inspirados como uma variedade da mediunidade intuitiva. Ele repete, o médium recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias. Nesse caso, ele faz uma diferençazinha dizendo que, nesse caso do médium inspirado, ele tem mais dificuldade em distinguir o pensamento que lhe é próprio do pensamento que lhe é sugerido. E se nós vamos ao texto, nós vamos ver que nesse item 182, Kardec traz algumas explicações para nós, algumas reflexões para nós sobre esse pensamento sugerido pelos espíritos. Intuição, inspiração são definições apenas. O que importa é que a gente conheça que existem essas duas origens. Vamos repetir, para nós fixarmos. Há pensamentos que nós registramos e que vêm da nossa memória espiritual, de nossas experiências anteriores, eles ficaram registrados em nossa memória espiritual, a memória do espírito, e existem pensamentos, ideias que são sugeridas por outros espíritos, através do contato da mente do espírito comunicante com a mente do médium, daquele que vai ser intermediário desse pensamento, transmitindo esse pensamento através das comunicações espíritas, não é verdade? Aí diz aqui Kardec para nós que esses pensamentos, eles podem nos influenciar para o bem ou para o mal, embora nós consideremos inspiração
na maioria das vezes, uma questão de definição, de denominação também. A gente considera a inspiração é o pensamento bom, não é que nos é trazido pelos espíritos superiores. A gente não costuma dizer que um pensamento mau, de uma ação negativa, de vingança, seja lá o que for, a gente não costuma chamar de inspiração, mas o processo é o mesmo. A maneira da gente definir, e aí a importância relativa dessas definições, não é? Mas Kardec diz também para nós que essas sugestões que nos são apresentadas, elas podem nos trazer conceitos, não é? De filosofia, da ciência, aspectos da moral, os espíritos nos aconselhando, nos fazendo refletir, mas muitas vezes eles nos influenciam também nas circunstâncias da nossa vida, não é? Então, se nós tivermos dificuldade em perceber a qualidade dessas sugestões, diz Kardec para nós que é muito importante que nós nos utilizemos do recurso da oração e com fervor e confiança nós busquemos em nossos espíritos amigos, em nossos anjos guardiões, a inspiração daquilo que devemos ou não fazer, devemos ou não seguir. Ele, nesse capítulo, vai abordar também, nesse item, aqueles lampejos, aquelas ideias que nós temos de repente, né? E como se um pressentimento das coisas futuras. Volto a dizer para vocês, Kardec está organizando o seu pensamento. Hoje, mais de 100 anos depois, com tantos estudos feitos, nós já temos, e com a percepção, inclusive, de diferentes mecanismos que vão determinar uma ou outra ação, um ou outro fenômeno, são estabelecidas diferenças que nos permitem novas formas de classificação. Mas o que nós estamos querendo aqui é perceber o pensamento de Kardec e as formas de elaboração dos conteúdos da doutrina espírita que ele trouxe para nós. Então, ele coloca a inspiração como a comunicação do espírito pelo pensamento, dizendo para nós que é a parte final desse item 182, que essa inspiração se verifica nas mais diversas circunstâncias da vida, como uma voz secreta que está dentro de nós, nos trazendo sugestões. Mas lembrando que nós temos a lei de Deus impressa na nossa consciência, nós temos também o alerta da consciência, que vai nos ajudar a perceber o que devemos ou não fazer, o que devemos ou não seguir dessas inspirações que nos são trazidas através da ligação da mente de um espírito comunicante com a nossa própria mente. Então, nós temos essas colocações e nós vamos ver adiante. Então, falamos sobre intuições e inspirações, entendendo a diferença entre uma e outra. Outro aspecto também que chamamos atenção no estudo dos artigos anteriores foi sobre as aparições visuais. Vamos ver aqui, eu com um pouquinho de dificuldade no manuseio dos livros, por causa da mão esquerda aqui presinha, mas vocês vão tendo paciência aí com a minha dificuldade. Quando Kardec fala sobre as comunicações, manifestações inteligentes, né? E as manifestações físicas, nas manifestações físicas ele vai falar sobre as manifestações visuais ou aparições.
E aí a gente quer lembrar para vocês que nós temos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6 da parte segunda, todo um estudo sobre as manifestações visuais muito interessantes. Nós vamos pegar alguns aspectos desse estudo, recomendamos toda a leitura desse conteúdo muito importante, mas vamos apenas focalizar alguns aspectos que nos interessam nessa observação que Kardec nos trouxe sobre as manifestações e os modos de comunicação. É isso que estamos vendo. Nós vamos ver aqui no capítulo 6 que Kardec começa, né, dissertando exatamente sobre a possibilidade de nós percebermos, vermos os espíritos, as aparições visuais, durante o sono. Ele diz que durante o sono, o desprendimento do sono, que vai ser estudado para nós no Livro dos Espíritos, perguntas 400 em diante, um estudo interessantíssimo, não é? Durante o sono, o espírito se desprende, o corpo está ali, adormecido, não está precisando da ação do espírito, e o espírito se sente livre e entra em contato com outros espíritos. Está lá explicado, não é? Diz Kardec, isso todo mundo pode fazer, pode se lembrar mais ou menos desses encontros, desses diálogos travados, mas todos nós podemos nos desligar nesses momentos do sono, ter esse desprendimento. Muito bem, Kardec diz, já em estado de vigília, nem todo mundo tem essa possibilidade. Depois nós vamos ver, e aqui ele coloca para nós já a ideia do médium, enquanto intermediário, trazendo esse nome, médium, medianeiro, para o intermediário entre a manifestação dos espíritos e os encarnados, não é? Para com os encarnados. Então, Kardec, aqui, já lá no capítulo 14, ele já definiu os médiuns videntes como aqueles que são dotados da faculdade de ver os espíritos em estado de vigília, em estado normal, acordados, conservando a lembrança daquilo que viram, não é? É interessante observar que, ainda nesse momento, aqui no Livro dos Médiuns, Kardec não faz muita diferença, ele inclui aqui nos médiuns videntes os sonambúlicos, que tem uma diferençazinha que a gente pode analisar depois o estado de sonambulismo, uma diferença bastante razoável, porque o estado de sonambulismo, na sua origem, é uma manifestação anímica, mas, enfim. E também ele considera aqui os médiuns dotados de dupla vista, que é também uma manifestação anímica, não seria uma forma de mediunidade. Mas Kardec engloba tudo aqui, e o que vai nos interessar vivamente, digo a vocês aqui, é nós observarmos as questões, ele vai fazendo questões, a 20ª questão, e a 26ª questão. Olha, lápis na mão, vamos lá. Parte segunda, capítulo 6º do Livro dos Médiuns, das manifestações visuais. Vou começar pela questão 26ª. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Não é disso que estamos falando? Como é que a gente... De que depende para o médium perceber a presença da aparição do espírito vidente? E a resposta merece a nossa atenção, destacando, olha a resposta, como é que Kardec começa respondendo. Depende da organização física do médium. Aqui os espíritos dão uma indicação a Kardec
de um aspecto que vai ser importantíssimo no estudo da mediunidade. Eles dizem depende da organização física. Não basta que o espírito se queira mostrar, é preciso que haja na pessoa a necessária, desculpem-me, aptidão para perceber. É preciso que haja na pessoa a necessária aptidão para perceber. Depois nós vamos ver em O Livro dos Médiuns a mediunidade enraizada no físico, a relação que existe entre a possibilidade mediúnica e a organização física, como aqui está determinado. Muito bem, fica esse registro. Então, é preciso que o médium tenha determinadas aptidões para que ele possa registrar a aparição visual, como foi chamado. A parte do médium aí, e na parte do espírito? Como pode, é lá a 21ª, 20ª e 21ª questões. Como pode o espírito fazer-se visível? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: o princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, olha lá a explicação do que vimos nos artigos de Kardec. Existe um intermediário fluídico, um corpo fluídico com propriedades que são acionadas pelo espírito. Ao sabor do espírito, vontade, pensamento, determinação do espírito, ele vai atuar sobre esse corpo espiritual, sendo possível, vimos há pouquinho anteriormente, torná-lo em algumas situações visível e até mesmo tangível. Respondem os espíritos: o princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito. Muito bem. E adiante, nós vamos ver nesse capítulo o ensaio teórico sobre as aparições, onde Kardec vai discorrer, ele vai deixar o seu pensamento livre pensando sobre essa possibilidade que as aparições, como ele chama, acontecerem para um vidente quando ele se acha em estado de vigília, no gozo pleno de suas faculdades, podendo o espírito tomar a aparência que quiser, não é? Para se fazer reconhecido pelo vidente, se assim for o seu desejo, não é? E ele vai dizer, e é muito interessante adiante, quando ele diz assim, que da mesma maneira que o microscópio revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de cuja existência até aquela época o homem suspeitava, não é? O Espiritismo vem, então, com o auxílio dos médiuns videntes, nos revelar o mundo dos espíritos, mostrando, por seu lado, que esse mundo também se constitui uma das forças ativas da natureza. No item 104, Kardec vai dizer para nós que o espírito pode, então, se fazer visível, ele vai descrever para nós essa possibilidade, propriedade do perispírito, a visibilidade, o espírito se tornar visível,
Mais tarde, vamos ver como é que isso acontece, a partir do desejo, do pensamento do espírito comunicante e do auxílio do médium que vai doar o fluido para que esse processo aconteça. E podendo até mesmo se tornar tangível, ser percebido pelo sentido tátil, não é? Ele diz que isso não é uma coisa simples, não, que vai precisar da influência de médiuns de grande poder. Ele vai citar alguns médiuns que se destacavam a essa época fazendo experiências, não é? E depois ele vai, então, dizer para nós, explicar para nós. Ele vai citar ainda, mais adiante, no item 106, uma outra propriedade do perispírito, que é a penetrabilidade. Esse corpo é de uma natureza etérea, a matéria não é obstáculo para ele, né? Então, ele é capaz de penetrar em qualquer ambiente, né? É, diz Kardec, é possível visitar o prisioneiro no seu calabouço com a mesma facilidade com que visitamos uma pessoa que esteja em pleno campo, no espaço aberto, mostrando para nós aí uma observação rápida de vida prática, que se você deseja evitar a visita dos espíritos, não adianta trancar as portas de sua casa nem as janelas. Não são obstáculo para a maioria dos espíritos. Alguns podem até acreditar nesses obstáculos, e aí o seu pensamento obsta a sua possibilidade. Muito bem. E Kardec vai, então, o item 105 é bastante importante para a nossa leitura. Ele vai dizer para nós, olha só, definindo ainda o perispírito, que por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível e tem isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, sem que, entretanto, jamais os tenhamos visto. Esse perispírito pode sofrer modificações, ele vai dizer, adquirindo as propriedades de um corpo sólido e tangível, a propriedade da tangibilidade, não é? Podendo depois se conservar assim por algum tempo ou retomar instantaneamente ao seu estado etéreo e invisível. Tudo isso resulta da vontade do espírito. É preciso que o espírito queira. Ele pensa aquilo que ele quer realizar. Mas não basta, e aí é importante, item 105, a sua vontade, porque a modificação do espiritismo, do espiritismo, do perispírito, não prescinde da colaboração de um médium que vai doar um fluido peculiar que vai ser combinado ao fluido do perispírito para que a manifestação se torne possível, tangível ou visível, não é? Então, diz aqui Kardec para nós, que é preciso que haja uma afinidade entre esses dois fluidos, isso a gente pode depois estudar com Kardec, em outro momento com mais cuidado, mas todos nós conhecemos os médiuns de efeitos físicos, doadores desse fluido, depois chamado ectoplasma, que vai permitir os fenômenos de materialização dos espíritos que há praticamente 100 anos, 70 anos atrás, foram importantíssimos como prova da existência dos espíritos, da sobrevivência dos espíritos. Então, lá no capítulo das manifestações visuais, a gente pode aprender um pouco sobre essas manifestações visuais que foram citadas aqui no nosso estudo por Kardec. Vamos adiante, e aí eu deixei aqui para o finalzinho, está na hora,
da gente encerrar, uma recomendação. Lembrar para vocês que a essa época de Kardec, vários estudiosos, filósofos, pesquisadores se destacaram interessados em conhecer o trabalho de Kardec e as conclusões que ele chegava sobre a alma que sobrevive à morte do corpo e a sua possibilidade de comunicação com o mundo dos vivos. Nós vamos ter dois nomes notáveis, atualmente um pouco esquecidos nos estudos espíritas, Gabriel Delane e Alexandre Aksakov, que foram pesquisadores dos fenômenos espíritas no século XIX. É interessantíssima a leitura dos registros das experiências trazidas por ambos. Vamos focar aqui em Delane, que é mais nosso conhecido, em algumas obras notáveis publicadas. Vamos ver aqui a época, eu anotei aqui o registro na pesquisa que fiz. Olha, é, quatro registros, obras notáveis. A primeira delas, em 1885, um livro pouco estudado, mas muito interessante. A gente pode baixar o PDF, que se chama O Espiritismo perante a Ciência, Gabriel Delane. Foi o primeiro publicado por ele, 1885. Se a gente tem o Livro dos Espíritos em 1857, nós vemos aí o trabalho de Kardec. Kardec até faleceu em 1869, então vocês vejam, 20 anos depois, e Delane nasceu em 1857, quando Kardec publicava o Livro dos Espíritos. Ele vai publicar com 28 anos esse primeiro livro dele, O Espiritismo perante a Ciência. Depois ele publica O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica e A Alma é Imortal. Quatro referências interessantíssimas para quem quer conhecer esse trabalho de pesquisa e reconhecimento do fenômeno espírita e da participação da alma nesses fenômenos espíritas. E por que eu lembrei de Delane? Porque Delane nos traz, no livro O Espiritismo perante a Ciência, a narrativa de uma experiência muito interessante, um fato observado muito interessante, que era de uma certa senhorita Emily Saget. Olha o que ele diz dessa senhorita. Ela era uma preceptora em um pensionato na Polônia, e ela era de origem francesa, tinha boa saúde, 32 anos de idade, observação de natureza nervosa. Olha como é que eles observavam a mediunidade, não é? E quando ela chega para trabalhar nesse pensionato, começam a acontecer uns fenômenos estranhos, porque as alunas olhavam em algumas situações que Delane vai narrar para nós, e viam uma figura dupla, viam duas senhoritas Saget, não é? Uma fazendo uma coisa e outra outra. Por exemplo, um dia, as 42 alunas, e o interessante é que todas viam, elas estavam numa sala, num andar térreo, elas estavam fazendo um bordado, era uma atividade de bordado. Haviam nesse andar térreo, portas envidraçadas davam para um jardim. E, de repente, elas veem que a Emily, ela continuava ali na sala,
no lugar onde ela estava anteriormente, mas elas a percebiam também no jardim do lado de fora, colhendo flores, não é? E na sua figura, elas percebiam que ela se movia, mas com lentidão, a sua aparência tinha um certo ar de sofrimento, demonstrando que aquele desdobramento, então é muito interessante, causava na médium sofrimento. Vamos falar um pouquinho disso só rapidamente depois para registrar. É interessante isso. Primeiro fato, o desdobramento, né? O espírito sai parcialmente do corpo e fora do corpo ele se torna visível, visibilidade do perispírito e tangível, porque duas das alunas mais intrépidas, diz a narrativa, se aproximam do duplo, tentam tocá-lo, sentem uma certa resistência, como se aquele corpo fosse comparado a um objeto de musseline, uma fazenda, um crepe, uma fazenda leve, né? E elas percebem que a sua mão passa através da figura, embora a figura conserve, não se desmanche, conserva a mesma aparência, quer dizer, semimaterial, muito interessante a narrativa, e quem tiver interesse, basta procurar no Espiritismo perante a ciência. Isso acontecia lá nos anos de 1845, 1846. E Delane, então, vai traçar aqui alguns comentários sobre essa possibilidade e chamando atenção para essa constituição muito nervosa. Olha o que disse a necessidade, né, lá na nossa na observação do fenômeno das aparições precisarem de uma organização física com determinadas aptidões para tal, não é? E então ela estava sujeita a esse desdobramento, e numa outra ocasião é muito interessante também, já com uma outra médium, e isso está registrado na Revista Espírita, em 1859, Revista Espírita de 1859, uma senhora Schultz, não é? Que ela, num desdobramento desse, ela se queixa, a médium se queixa, dizendo que ela se sente fatigada, que o corpo dela precisava repousar, que essa experiência fazia mal ao seu espírito. E aí acontece um negócio interessantíssimo, ela usa essas palavras, ela diz, meu espírito se desprende um pouco de meu corpo, mas ele é como um balão cativo retido pelas cordas. Quando o balão recebe as sacudidelas ocasionadas pelo vento, estou procurando aqui essa referência, pronto, as sacudidelas ocasionadas pelo vento, o poste que o prende ressente-se desses abalos transmitidos pelas cordas. Meu corpo serve de poste para o meu espírito, com a diferença de que experimenta sensações desconhecidas ao poste, que não são do seu espírito, do outro espírito, que muito fatigam o cérebro. Eis porque o meu corpo, como o meu espírito, tem necessidade de repouso. Nós vamos ver que essas afirmativas, não é? São depois usadas por Kardec, né? Nas próprias definições. Isso está lá presente nas questões sobre a emancipação da alma, e no livro dos Espíritos, não é? Quando nas perguntas 402 e diante, vai haver a explicação dessa condição do espírito durante esses fenômenos de desdobramento. Muito bem, meus queridos, eu acredito que vencemos o nosso tempo e vencemos, assim,
no dia de hoje, a nossa proposta de analisarmos um pouquinho mais esse primeiro aspecto trazido por Kardec das formas diferentes de manifestação. Na semana que vem, a nossa proposta é estudarmos das manifestações físicas, dando sequência à leitura dos artigos ainda no mês de janeiro de 1858. E nós agradecemos, assim, a sua presença, a sua companhia aqui conosco, com o lápis na mão, anotando tudo aquilo que é importante para a nossa compreensão da doutrina dos Espíritos. E desejamos a você, no dia de hoje, um dia de muita paz. Que haja paz no seu espírito, que haja paz em sua casa, em sua vida, que haja paz em seu coração. Até a próxima semana em mais um estudo. Obrigada pela sua companhia.